Por que essas 10 sessões com a Hack foram tão importantes na tua história? Bom, vamos lá. Lembram que eu falei que o plano faz a gente remexer em coisas que estão ali embaixo do tapete, né? E essas 10 sessões com a Hack foram muito importantes, porque a gente conseguiu pegar essas coisas que estavam debaixo do tapete e trabalhar. A Hack me ajudou a entender todo esse processo de como essas dores foram criadas, qual a raiz, qual a origem dessas dores. E, mais do que isso, ela também me ajudou demais a entender a como lidar com essas dores. Não escondê-las, principalmente, saber que elas estão ali, que elas existem, que elas precisam ser tratadas. E uma coisa que foi fundamental foi que ela não me dava a cura, mas ela me incentivava a buscar. Então, juntos, a gente passou por um processo de entender qual o caminho para chegar no remédio. Sim. É diferente até daquela organizações trabalhadas, eu não vou chegar para você e vou falar, olha, Adriano, você tem um problema aqui com autoestima, então você, sei lá, vai no cirurgião plástico e faz uma lipo, seu problema está resolvido. Então, cara, você tem um problema com autoestima, vamos entender por quê. De onde vem esse seu problema com autoestima? Vem disso, daquilo. Tá, então legal, você já identificou. Mas como é que a gente pode mudar essa percepção que os outros têm de você e que você tem de você também? Eu preciso entrar na academia e preciso malhar. Tá, legal. Você procurou uma academia? Cara, não. Então se você não procurar uma academia, você não vai conseguir mudar o seu físico. Tá, legal, entrei numa academia. Tá, mas você tá frequentando a academia? Você tá fazendo os exercícios certinho? Então você consegue perceber que você já tá tendo resultado? E, claro, isso tudo é uma analogia, só para não me abrir muito aqui também. Sim. Mas foi uma coisa muito nesse sentido, de me pegar pela mão ali e me mostrando o que eu precisava fazer para evoluir, para desenvolver, em cima das dores que o plano foi apontando. E outras dores também que a gente descobriu aí nesse processo. E o interessante é que quando a gente começa a mexer nisso, isso é uma coisa que eu trago muito nas minhas sessões e que eu acho que é muito fundamental para o teu crescimento. A percepção, ela é importante, mas se você não colocar uma ação nessa percepção, ela não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito. Percebemos tal situação, percebemos. O que vamos fazer a partir disso, né? Não adianta a gente apenas perceber e não fazer nada. Então, fazer isso foi, aos poucos, foi com muito, muito cuidado, com muita delicadeza e com muita vontade, né? Baseado nisso, Adriano, eu quero te perguntar qual foi a maior dificuldade que tu teve durante esse nosso processo? O que foi mais difícil para ti? Sendo muito sincero, minha parte mais difícil foi aprender a me impor um pouco mais. Eu lembro que no começo você me deu pílulas de desenvolvimento, né? E, cara, você vai precisar falar não para as pessoas. Então, começa dentro de casa. Vai olhando para o lado, ver quem pode te auxiliar. E porque é um ambiente onde você se sente mais confortável, vocês são mais compreensíveis. Mas então, começa de dentro para fora. E isso foi, para mim, a parte que deu mais trabalho, foi mais difícil, assim. E, claro, a gente sempre precisa evoluir, pelo menos acredito que a gente sempre tem espaço para evoluir. Mas olhando para aquele Adriano lá do início das sessões da Hack, para o Adriano de hoje que precisa se impor durante o voo, foi um crescimento exponencial, uma curva ascendente e gigantesca, como um avião decolando, vai. Fez diferença, Adriano, no nosso tempo juntos? Demais. E eu reafirmo que em 10 sessões eu evoluí o que eu não evoluí em 2 anos de terapia. Hoje, com a visão que tu tem, Adriano, de voo, né? Você disse, eu tive que aprender a me impor. Hoje, com a visão que tu tem de voo, você acha que se você não soubesse se impor, ou se você mantivesse o nível de imposição que você tinha antes disso, você conseguiria, por exemplo, lidar com as situações que você lida hoje a bordo? De maneira nenhuma. A gente, enquanto comissário, nós somos figura de autoridade dentro da aeronave. Uma autoridade que não se impõe não tem autoridade. Inúmeras situações, você vai ter que usar a técnica de impor para poder resolver ela. Não todas, tá, gente? Quem está nos ouvindo aqui, impor é uma técnica, né? Depende da situação, da leitura do ambiente, óbvio. Mas é uma habilidade. Só abrir um parênteses aqui, que se impor não é necessariamente ser grosseiro, é ser assertivo. Então... E eu quero compartilhar, Adriano, se tu me permite, essa informação de que quando a gente começou o nosso desenvolvimento, foi um complemento, né? Porque o plano de voo, ele vem te abrindo portas, né? Sim. E tu, às vezes, tu abre a porta, tu fecha e tu sai correndo, como aconteceu contigo e tu voltou. Então, o fato de eu estar com o Adriano ajudou ele a ter a coragem de permanecer com a porta aberta e entrar, ver o que tinha dentro, né? Então, foi um complemento pro plano de voo na questão de se conhecer. Porque quando a gente está caminhando com alguém, é muito mais fácil, né? A gente se sente muito mais seguro. E quando eu e o Adriano começamos, que a gente começou a alinhar, a gente traçou o nosso objetivo. Ok, então precisamos melhorar a questão do impor-se e no meio do caminho a gente vai achando muito mais, né, gente? Porque às vezes a gente acha que é só uma coisa, mas na verdade aquilo é só consequência de algo que está muito lá atrás e tem várias raízes. Então, a gente vai indo em raiz por raiz. E dentro do plano de voo, a gente tem algumas ferramentas que são muito importantes. E na nossa primeira sessão, nós fizemos essa ferramenta, né? Que é uma ferramenta de gestão de conflitos. E o impor do Adriano, acho que estava 1, né, Adriano? 0, não lembro agora. Estava muito baixo. Mas era um horror, era assim um horror. E aí, gente?
no final das nossas sessões, aí vem a prova de fogo, né? Para mim, como treinadora, também é uma responsabilidade muito grande. Eu tô lidando com os teus sentimentos, eu tô lidando com a tua vida. Então, é um negócio delicado. Então, a gente vai se ajustando. Eu vou aprendendo contigo, vai aprendendo comigo. E aí chegou a hora da prova real. Fomos fazer a ferramenta novamente. E aí, minha gente, como diz o Edson, minha gente, foi uma alegria, né? Porque uma coisa é a gente fez exercícios, a gente foi para campo de batalha, a gente testou, e a ferramenta veio, a gente fez, e a ferramenta deu exatamente no lugar que ela tinha que dar, lá no 6. Como é que foi para ti, Adriano, poder passar, fazer essa ferramenta no começo e fazer no final? Qual foi o sentimento de poder ver e comprovar que tu teve essa melhora? É um sentimento de vitória. É clichê até falar, mas, cara, em 10 sessões foram 2 meses e meio. Sair do 1 pro 6, que é o average e a média, onde deve estar, porque se passar muito também você vira um ditador, né? E olhar que, cara, olha o que a gente construiu em tão pouco tempo. É uma mudança, não faltam palavras, assim, mas é uma mudança incrível de desenvolvimento. De falar, cara, é mais um tijolinho que se fecha aqui, se empilha na construção para viver como comissário, não só para ser, mas para viver como comissário. E eu, voltando ali na parte que as pessoas me perceberam na minha outra função, no trabalho antes, porque eu precisava usar a imposição no trabalho. Então, eu era visto como uma pessoa, sei lá, na falta de outra palavra, uma pessoa mole, vai. E de repente, vocês, cara, você tá diferente, você tá mais autoconfiante, tá se impondo mais, tá sendo mais assertivo. E as pessoas comentavam isso. E você olhar, e é uma sensação de orgulho, uma sensação de vitória. É um sentimento muito bom, assim. Eu não sei exatamente qual palavra usar, mas é uma alegria, é um orgulho muito grande. E principalmente porque foi um espaço de tempo muito curto, né? Muito legal poder trazer isso para as outras pessoas também, compartilhar isso. É possível, gente. Basta a gente ter foco, a gente principalmente está aberto. Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu passando as atividades para ti, assim, isso vai ser desafiador para mim, mas eu vou fazer. Aí chegava dentro, cara, como é que foi? Que sentimento que deu? Foi assim, pesado, doeu, não doeu? Claro. Posso fazer uma pergunta? Claro. Ó, vocês me cortem se eu estiver tocando num assunto que eu não devo, tá? Vamos combinar assim? Mas teve uma história de uma carta aí, não tem uma história de uma carta? Tem. Eu quero fazer uma pergunta. Essa carta aí já chegaram nessa carta ou ainda não? Não, a carta tá guardadinha comigo. E, bom, nosso combinado foi que abriríamos a carta aí no Sul. Exatamente. Então, tem uma. Já tinha detalhes de relação à abertura da carta, então. Sim, a gente fez tratos. Sim. Então a carta permanece selada, permanece guardada para quando a gente se encontrar aí no Sul. Eu tô morrendo de ansiedade de abrir essa carta. Até eu que tenho que trabalhar minha ansiedade toda ansiosa. Para quem não sabe, gente, essa carta é um processo que eu faço com todo mundo no começo, que é a gente vai mandar uma carta pra gente no futuro, onde você vai colocar nessa carta o que quer fazer, onde você quer estar, todas as suas expectativas, e você vai fechar essa carta e a gente vai determinar juntos um tempo ao qual essa carta vai ficar no lugar fechadinha e a gente abre lá no futuro essa carta.